Olá, Deus abençoe o seu dia, Deus fortaleça a sua fé. Quero meditar hoje no Salmo de número 19. Esse é um belíssimo salmo que foi escrito por Davi e ele é escrito para nos falar sobre 3 discursos que existem para falar da existência de Deus e da sua obra em relação a nós. O primeiro discurso se encontra dos versos 1 ao verso 6 e diz respeito à criação. A criação testifica, discursa sobre a existência de um Deus que criou todas as coisas. E ela, na sua beleza poética, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Falando do sol, ele diz: principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. E dessa maneira a gente vê que a criação, de modo silencioso, sem linguagem e sem palavras, testifica sobre a existência de um Deus criador. Sim, eu sei que em tempos como esse, de pensamento científico, ateísta, querem dizer que a Terra, o cosmos, é fruto de evolução, sem a existência de Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo que a criação fala da existência de um Deus criador. No livro O Fator Melquisedeque, Don Richardson fala sobre um povo que havia na América Central e que, quando foi a América descoberta pelo espanhol que lá aportou, foi relatado esse caso de esse povo que era um povo muito sanguinário e que perseguia os seus inimigos para sacrificá-los em honra ao seu Deus, a sua divindade, que era o Sol. E eles entendiam que o Sol era Deus. Bom, um dia o rei dessa nação olha para o Sol no céu e ele diz: o Sol não pode ser Deus, porque ele não é criativo. Todos os dias ele se levanta no mesmo lugar, percorre o céu pelo mesmo caminho e ele se põe sempre no mesmo horário. O Sol não é criativo, então ele não pode ser Deus. No outro dia, olhando para o Sol, ele diz: o Sol não pode ser Deus, porque uma nuvem tirou o seu brilho. Se ele fosse Deus, nada tiraria o seu esplendor. Numa outra ocasião, olhando para o Sol, ele diz: o Sol não pode ser Deus, porque se ele fosse Deus, ele não se poria. Ele ficaria meio-dia, no momento que mais brilha e que mais emana calor, ali no céu, fixo, parado, e não deixaria as trevas cobrirem a terra. O Sol não é Deus. E aquele homem disse: alguém fez o Sol. É assim. A natureza testifica que existe um Deus criador. A própria criação nos fala que existe alguém inteligente, poderoso, que criou os céus e a terra. O segundo discurso que Davi coloca nesse salmo está do verso 7 até o verso 13 e é a palavra de Deus. Se por um lado a natureza testifica a existência de um Deus criador, por outro lado é a Bíblia, palavra revelada de Deus, que nos fala sobre as intenções de Deus para conosco e mostra a face redentora de Deus. Deus tem um propósito conosco. Deus quer nos salvar do nosso pecado e da morte. Quer nos redimir de toda iniquidade. E a Bíblia revela isso. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Que testemunho a palavra de Deus mostrando a beleza de Deus, das suas leis, dos seus preceitos que alegram o coração, que resgatam o homem da sua iniquidade e que vêm endireitar os seus caminhos. Por isso Davi fala do amor, do deleite, do prazer que ele tem nas Escrituras. E ele continua dizendo, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Fala ainda sobre outra coisa importante da Bíblia. Ele diz, além disso, por eles, pelos mandamentos, se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. É a Bíblia quem mostra para nós o que é certo e o que é errado. É ela quem mostra para nós o caminho que agrada o coração de Deus. E ele diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Porque é enganoso o coração do homem e é desesperadamente corrupto. Aí ele responde, absolve-me das faltas que me são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. É assim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é essa palavra que nos mostra quem é o Deus Redentor e qual é a sua intenção em relação às nossas vidas. Deus, por meio de Cristo, quer produzir salvação para nós, quer endireitar os nossos caminhos e nos resgatar do pecado, da corrupção e da morte. A Bíblia nos aponta a existência de um Deus redentor. Mas existe ainda nesse salmo um terceiro discurso sobre Deus. E quem faz esse discurso? Eu e você. Nós que já entendemos quem é Deus e quais são as suas intenções para conosco. E ele termina dizendo, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A última frase fala de uma experiência de conversão com Deus. Rocha minha e redentor meu, o meu Senhor. E uma vez que Deus se torna o Senhor da nossa vida, temos a compreensão de que Ele criou todas as coisas e que Ele redimiu por meio de Cristo aqueles que Ele quer. Desta maneira, a gente se torna testemunha do amor de Deus, falando a todas as pessoas que Deus existe sim, que Ele criou o mundo sim, e que por meio do seu Filho Jesus e por meio do Evangelho que está revelado na sua palavra, Ele quer resgatar e redimir a vida do homem. Falemos de Cristo, falemos de Deus, usemos as Escrituras deleitando-nos nela, tendo nela o nosso prazer e nos esforçando para termos, por meio dela, cada vez mais iluminados os nossos caminhos. Que Deus nos abençoe, que fale Ele ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós queremos, nesse momento, agradecer por mais um dia, agradecer também pela criação e porque ela revela a beleza do Teu poder que tudo fez a partir do nada. Mas também agradecemos pela Tua palavra revelada que nos fala do Teu amor e das Suas intenções de redimir a nossa vida. E clamamos para que o Senhor nos dê força, motivação em sermos testemunhas do Senhor e da Tua glória a toda criatura sobre a terra. Abençoa, Deus, com paz a vida do Teu povo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.